Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seul Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gospel Seul Music. Nós estamos iniciando mais uma programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Somos do Ministério Tevan, Templo Evangelístico, Verdade, Amor e Missão. Nós caminhamos numa medida de fé, numa visão apostólica, divina e espiritual. Permita-me apresentar mais uma vez. Eu sou o Bruno Figueiredo, sou do Rio de Janeiro e nós estamos todos os sábados a partir das 8 horas até as 8h30 com esta programação. Nós estamos muito felizes por estarmos trabalhando para Deus, por estarmos sendo úteis para esses dias. Irmãos, é muito bom trabalhar para Deus, mas desde que este trabalho que nós estamos fazendo, haja nele um discernimento, porque dentro de um discernimento sempre haverá a sincronia quando você trabalha para Deus. Então Deus, Ele não quer só exatamente o nosso serviço. Quando nós trabalhamos para Deus, devemos ter a consciência de que Deus, Ele quer que a gente tenha entendimento daquilo que estamos fazendo. Irmãos, compreendendo o que nós estamos fazendo, vamos entender o que é o amor de Deus. Mesmo sem entender nada, eu quero deixar claro que nós ainda recebemos, porque Deus é um Deus que transborda. Mas é bom que você venha nos ouvir e saia daqui entendendo o quanto você é amado. Amém, irmãos? Irmãos, quero chamar aqui um louvor, o Trabalhar de Deus, de Gustavo Silva. Dessa vez doeu, e assim você falou. Precisou de alguém que não o ajudou, e se não fez foi porque Deus não permitiu o trabalhar de Deus. Às vezes é assim, cada lágrima que você derramou e as palavras que disse pro Senhor, todas elas não foram esquecidas, são essenciais para mudar a sua vida. Deus tem coisas novas esperando por você, mas há um tempo certo para isso tudo acontecer. Tá na agenda de Deus, Ele vai cumprir. Espere mais um pouco que a vitória vem. Acredite, Deus não esquece ninguém. Se Ele não deixou alguém o ajudar, é porque Ele mesmo quer abençoar. Não queira entender o trabalhar de Deus, o que Ele faz não tem de explicar. A nossa mente não consegue absorver o que Ele faz agora, amanhã você vai glorificar. Cada lágrima que você derramou e as palavras. Você está ligado na Rádio Gospel Seul Music. Do seu jeito, seu estilo. Zap Gospel. Aqui quem fala é o Adriano de Birigui. Manda aí um forte abraço à minha esposa, a Dineuza, e todos os ouvintes aí. E também aos meus vizinhos aqui, Osório e Dona Zilda, e também
Valéria e Edilson. Deus abençoe. Forte abraço. Rádio Gospel Seul Music. Tudo em um só lugar. Eu sou o Bruno Figueiredo, mais uma vez, quero me apresentar, quero deixar aqui para vocês, ouvintes, amigos e irmãos da Rádio Gospel Seul Music, o nosso endereço na plataforma do YouTube, na internet. Na barra de pesquisa, vocês colocam Bruno Figueiredo /Conexão Profética. Por que eu estou dando esse endereço? Porque lá estará disponível todas as nossas programações. A gente transfere ela para vídeo e lá fica disponível para não perdermos nada do que acontece aqui na programação. E além de tudo, temos também a apresentação dos nossos trabalhos, a nossa movimentação, a Expedição Tevan, que é o momento em que a gente ensina a palavra dentro das casas, que o propósito é transformar uma família em um exército nesses dias, um exército posicionado em família, uma família posicionada em um exército. Vamos para a reflexão da palavra de Deus, Lucas capítulo 24, versículo 8 e 9. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos graças ao Senhor agora nesse exato momento para estarmos ministrando a Tua palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas e que o Teu Espírito venha agir com um mover sobre as nossas vidas em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos iniciar aqui uma mensagem, uma reflexão, ainda dando continuidade à reflexão da mensagem passada, onde nós dizíamos que é necessário a gente corrigir algumas coisas que foram acrescentando em nossa caminhada, na nossa jornada cristã, porque Deus, Ele já disse tudo sobre todas as coisas e nós acrescentamos algumas coisas nessa jornada. Então, vimos no texto passado, nós trouxemos uma reflexão, está lá no YouTube, na plataforma, é a 20ª pregação, a programação. Então dá uma passadinha lá para a gente compreender o que vamos falar nesses dias, porque é necessário a gente parar para pensar e corrigir algumas coisas que nós construímos nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada cristã. E hoje eu quero trazer uma reflexão para uma realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais da igreja, nestes dias no mundo. Irmãos, eu ouço histórias de um tempo vivido nas igrejas. Sempre quando eu paro para ouvir pregadores antigos, eles sempre vêm contando a história de um tempo que foi vivido nas igrejas passadas. E o sentimento, irmãos, que arde no meu espírito todas as vezes que eu ouço alguém contar algo sobre os dias que foram vividos nos ministérios passados, eu percebo, irmãos, no rosto um sentimento, no modo de que o pregador antigo está falando, quando está falando do ministério passado da igreja. Eu percebo que em seu rosto, em seu modo de falar, que eram dias de satisfação. A satisfação é o prazer vindo da realização do que se espera ou desejo. Então é notório quando a gente ouve um pregador antigo falar sobre a vida e as histórias do tempo vivido na igreja passada, a gente percebe que eram dias de satisfação. Ou seja, fala-se de um tempo onde em uma igreja as pessoas elas trabalhavam juntas para o cumprimento de um propósito. Então, Bruno, você está querendo despertar em nós um sentimento de querer voltar nos tempos lá de trás? Não, irmãos. Fique tranquilo que não é isto que eu estou querendo despertar em todos nós nessa manhã. Não. O que passou, passou.
nós vamos seguir adiante, nós vamos seguir para aquilo que está nos sendo proposto para nós nesse tempo. Nós não podemos parar numa igreja que foi histórica, porque nós estamos seguindo em uma igreja apocalíptica. Então nós vamos seguir com aquilo que está sendo proposto para nós nestes tempos. Irmãos, eu não estou aqui pregando nessa manhã na rádio em busca de ter oportunidades de fazer dar certo aquilo que corresponda aos meus desejos, aos meus anseios. Não, eu estou vivendo nesses dias em busca de cumprir um propósito que o meu Pai, Ele estabeleceu para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério, para a minha igreja nesses dias, irmãos. Talvez para alguns de nós, eu disse, alguns de nós, pois nem todos Deus, Ele vai fazer ir lá atrás para buscar em nossos corações. Buscar o quê, Bruno? Buscar coisas que ficaram perdidas. Porque existem coisas que ficaram perdidas sobre nossas vidas e isto ficou lá para trás. Irmãos, eu tenho dito isso algumas vezes. Dito o quê? Que para esse tempo, Deus, Ele vai nos conduzir com clareza e equilíbrio. Clareza para nos fazer enxergar aquilo que está nos mostrando. E equilíbrio, que são condições para andar certo naquilo que estamos vendo. Irmãos, eu quero trazer hoje uma mensagem que, se fosse colocar um tema, seria a perspectiva profética para os nossos dias. E de que maneira, irmãos, nós vamos conseguir tudo isso? Irmãos, clareza e equilíbrio são frutos de instruções. A gente precisa ter clareza sobre as coisas que Deus nos revela. E nós precisamos de equilíbrio para caminhar naquilo que Ele está nos mostrando. Temos tudo isso por causa da instrução do Espírito. Agora, uma coisa precisamos dizer: instrução do Espírito é consequência de uma vida de intimidade com Ele. Irmãos, eu fui pego pelo Espírito por uma crise, quase como uma crise pessoal nesses dias. Quase não acontece isso comigo. O Senhor dizia assim para mim: Bruno, eu não pedi para você ser um intelectual. Isso, Bruno, eu já tenho. Os intelectuais, eles já estão funcionando nesses dias para mim. E eu já tenho esses homens que são intelectuais. O Senhor falava isso para mim nesses dias. Irmão, Deus, Ele falou absolutamente assim para mim: Bruno, não queira ser aquilo que você não foi chamado. Eu ouvi de Deus falando para mim assim: Bruno, eu te chamei para você me obedecer. E sempre que você me obedeceu, eu te dei as minhas instruções. Agora, além das instruções, eu quero te dar clareza e equilíbrio. Entende o que Deus está falando, irmãos? Nós vamos orar nesses dias ao Senhor e nós vamos orar, e a nossa oração nesses dias, irmãos, eu convido a você como igreja a orar e pedir para deixar Deus nos conduzir. Precisamos carregar, irmãos, esse tipo de consciência, de no momento de nós estarmos orando, de nós pedirmos o discernimento, o entendimento para deixar Deus nos conduzir. Irmãos, há uma necessidade, irmãos, muito grande de nós nos reposicionar. Lucas 24, versículo 9, ele diz muito bem o versículo que nós lemos aqui hoje. Irmãos, clareza e equilíbrio vai nos trazer um posicionamento correto. Nós estamos precisando nos reposicionar. Irmãos, é um tempo de rever nossos passos, de fazer uma retrospectiva, não nas coisas que nós já conquistamos, mas nós precisamos fazer uma retrospectiva naquilo que ainda precisamos alcançar. É tempo, irmãos, de resgatar as palavras perdidas. Quantas palavras sobre um tanto de nós que já se perderam nos dias.
E Deus, Ele hoje está falando: Bruno, ouvinte, é só vocês acessarem o céu, pois eu ainda permaneço com aquilo que já foi dito sobre vós. Assim diz o Senhor. Irmãos, se eu fosse estar orando ao Senhor hoje, eu ia estar dizendo ao Senhor para estar trazendo um reposicionamento, para nós estarmos ouvindo ainda sobre tudo que Deus já disse sobre nós. Há um resgate, irmãos, daquilo que Deus falou sobre tudo em nossas vidas. Aleluia, irmãos. Irmãos, eu me sinto muito encorajado para esses dias, irmãos. Muito. Porque eu sei que são dias de cumprimento de grandes coisas que o Senhor vai fazer. Mas eu também, irmãos, eu tenho um sentimento de muita responsabilidade para esses dias, porque sei que junto com dias de cumprimento vem grandes exigências sobre um modo de viver com Deus nesses dias. Há uma exigência da parte de Deus sobre uma maneira de se portar, sobre uma maneira como tratar as coisas que estão sendo reveladas para nós. Escute isso, irmãos. Há uma perspectiva profética em nossa nação. É muito importante isso que vou dizer agora. Há um derramar do Espírito. E você pode crer, isso é uma verdade. O Senhor, Ele tem preparado os dias para fazer coisas tremendas, irmãos. Mas esses últimos dias, meses que ainda estão faltando para acabar o ano, o Senhor tem mais falado conosco nesses dias, quando eu leio as Escrituras, é sobre um avivamento, irmãos. Mas não é, quando Deus fala sobre esse avivamento conosco, não é sobre o vinho, mas é sobre o odre. Irmãos, há uma perspectiva sobre o derramar do vinho. E Deus, Ele está promovendo um ajuntamento para nos levar a grandes aglomerações. Mas para quê? Para tratar com os odres que vão ser o recipiente para receber este vinho que está para ser derramado. Deus está promovendo esses aglomeramentos, essas aglomerações na nossa nação, para tratar, proteger, cuidar do vinho que está para ser derramado. Então, irmãos, eu entendo que há uma perspectiva, há uma expectativa para o que está por vir e o que Deus vai fazer. Então nós devemos ficar atentos e criar essa expectativa para o que Deus vai fazer com a nossa nação. Mas também, irmãos, tem que haver uma responsabilidade sobre nós. Irmãos, Deus, Ele tem falado comigo sobre uma coisa. Bruno, as uvas, elas já estão maduras na videira. As uvas, elas já estão prontas para serem colhidas, pisadas e produzir um vinho novo. Mas as Escrituras, no capítulo 9, versículo 17 de Lucas, diz que não se deita vinho novo em odres velhos, pois rompe-se os odres e perde-se o vinho, e os odres, eles se estragam. Lucas 9,17 diz assim. Então, irmãos, parece que aquilo que Deus está para fazer, Ele é retido. Ele é retido por quê? Por causa da necessidade da igreja não estar adequada ao que Ele vai fazer. Muitos buscam os seus direitos, mas nós esquecemos que é Ele. É Deus quem proporciona um caminho que deve ser trilhado. Então nós, às vezes, estamos envolvidos com o Evangelho, queremos muito os nossos direitos e acabamos esquecendo que é Deus quem proporciona, quem trilha a nossa caminhada. Irmãos, daqui para frente, nós vamos orar, nós vamos ver Deus trabalhar em um ano de clareza. Eu profetizo que 2023 nós vamos entrar em um ano onde Deus, Ele vai nos trazer clareza e equilíbrio. Clareza e equilíbrio é fruto de instrução, e instrução, eu repito, é fruto de intimidade.
Irmãos, eu não quero só ter visões e falar daquilo que eu estou vendo. Eu quero receber instruções de como devo andar naquilo que Deus está me mostrando. Irmãos, eu vejo o nosso Deus com as coisas tudo prontas para esse tempo. Eu vejo um Deus perfeito, com as coisas muito prontas para esses dias que nós estamos vivendo. Eu vejo as coisas definidas para esses dias, mas eu penso que algumas coisas, elas estão com dificuldades de serem acessadas por causa dessa nossa maneira ainda de ver as coisas erradas. Nós não estamos conseguindo compreender aquilo que Deus está fazendo, irmão. Porque se nós não estamos tendo clareza naquilo que estamos vendo, nós não nos movemos do jeito certo. Precisamos entender que Deus, Ele se movimenta através de caminhos, Ele se revela por meio de sinais, Ele se comunica pelas formas que Ele toma, segundo as demandas ou necessidade dos dias que nós vivemos. Lembra de Israel, irmãos? Israel, os hebreus, quando são tirados do Egito, em Êxodo, capítulos 13, 14, 15 e 16, ele vai mencionar que Deus, ele não levou Israel pelo caminho mais curto, para que não retrocedessem, para que alguns, aquilo que parece ser um caminho mais longo, irmãos, para alguns, aquilo que parece ser um caminho mais longo, eu repito, é a maneira de Deus proteger você, para que você não volte atrás. Então, irmãos, olhe para mim, olhe para cá para você entender isso que está sendo dito aqui hoje. Irmãos, escute isso. Viva cada etapa de sua vida com Deus focada nos processos do seu propósito. Você até sabe que tem um caminho mais curto, mas não é o caminho que Deus mandou você andar. Então, irmão, sai deste caminho que você está caminhando, que é o caminho mais curto, mas não é o caminho que Deus está mandando você andar. Porque viajar com Deus em uma jornada, não sou eu quem define a rota, entenda isso, não sou eu quem determina o destino. Andar com Deus é caminhar naquilo que Ele fala. Aí, irmãos, você vive reclamando, parece que eu estou dando voltas. É por quê? Porque para você que é cabeça dura, é necessário dar muitas voltas até que Cristo seja formado em vós. Assim diz o Senhor. Até que Deus, Ele construa algo dentro de você. Enquanto você não tiver algo construído de Deus dentro de você, você vai ficar dando voltas e não encontrando o caminho. Aleluia, irmãos. Irmãos, Israel, eles deram muitas voltas. E a geração que saiu do Egito, porque por não se submeterem àquilo que eles receberam como lei, porque Deus havia estabelecido uma lei como forma estabelecida para se relacionar com Deus, eles foram desfalecendo e morrendo pelo deserto simplesmente porque não conseguiram se submeter àquilo que Deus estava dando para eles como relacionamento. Mas ao mesmo tempo que aquela geração marcada por murmurações iam morrendo, melhor dizendo, ele estava nascendo naqueles dias a geração que ia herdar a terra prometida. Então, irmãos, ao mesmo tempo que uma geração não entendeu as leis que Deus estabeleceu e eles não se submeteram em obediência a Deus, na medida que eles iam desobedecendo, eles iam morrendo, mas ao mesmo tempo estava nascendo uma geração que ia herdar a terra prometida. Irmãos, estavam vivendo uma confluência, uma convergência geracional, o que muitos chamam de convergência geracional, quando duas coisas acontecem pelo mesmo ponto de acesso. Aquilo que você está vendo indo embora, morrendo pelo mesmo caminho, Deus está trazendo aquilo que vai nascer. Eu vejo nesses dias, irmãos, pais e filhos, dentro de seus dias,
eu vejo pais e filhos dentro de seus dias trabalhando juntos, plantando sementes para um avivamento. Ah, irmãos, como eu consigo enxergar Josué e Caleb nesses dias. Homens que perseveraram naquilo que ouviram. Irmãos, nem as dificuldades, nem as murmurações, nem as guerras, nem as lutas tirou deles o ânimo, a esperança e a expectativa de ver cumprir ainda na sua vida o que Deus havia dito. Josué e Caleb, irmãos, uma geração velha que não envelheceu suas forças, andando de mãos dadas, eles tomaram posse da terra prometida. Junto com uma geração, eles avançaram com aquilo que Deus falou. Êxodo capítulo 13, versículo 20, diz que Israel saiu do Egito. Agora, eles estão acampados na entrada de um deserto. Havia ali uma grande necessidade deles serem conduzidos, e por causa dessa necessidade, Deus ele tomou duas formas diferentes. Êxodo capítulo 13, versículo 20, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. A Bíblia diz que durante o dia o Senhor os conduzia sobre uma nuvem de glória, mas à noite eles os iluminavam em forma de uma coluna de fogo. Irmãos, Deus ele toma formas diferentes para que possamos caminhar de dia e de noite sobre aquilo que Ele está falando e fazendo. Então, nós vamos precisar, irmãos, ver quais são as formas que Deus está tomando para ver e ouvir o que Ele determinou. Irmão, de dia Israel precisava de um guia e ele era uma nuvem. De noite eles precisavam de iluminação e Deus ele era uma coluna de fogo. Irmãos, esses dias são os dias que nós estamos vivendo. Nós vamos precisar olhar para Deus, olhar para Ele e prestar atenção na forma como Ele está se movimentando. E isso, irmãos, vai nos dar a condição e nos proporcionar a andarmos de dia e de noite sobre a palavra que Ele nos disse. Amém? Eu quero chamar agora Fernandinho, pai de multidão. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Buscando salvação, eu vejo órfão e viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Senhor, nós te exaltamos neste dia. Jesus, o Senhor é o Senhor neste lugar. Sim, Deus, vem neste dia hoje com o teu Espírito, derrama aqui entre nós a tua graça, derrama aqui a tua bondade. Exaltamos a tua santidade neste lugar, Jesus. Nós queremos te desejar outra vez, Deus. Nós queremos, sim, Deus, nós te queremos. Sim, Deus, nós nos sentimos encorajados para esses dias. Deus seja louvado, irmãos. Continuamos ouvindo Fernandinho, pai de multidões. Filhos pródigos, tão longe do Pai,
Professor